trouxeram a Bíblia, abra comigo no livro de Ezequiel, número 47. Achamos? Diz assim, vamos ler eu vou ler, acompanhe-me com seus olhos. Muito embora a leitura pareça extensa, mas necessária. Do verso 1 ao verso 12. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estender redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não florescerá, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Oremos. Deus e Pai, obrigado por essa manhã estarmos aqui para glorificar e exaltar o seu nome, e também para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, fala a cada um de nós. Ó Senhor, que Tu venhas falar poderosamente ao nosso interior, ó Pai, e que nós saiamos daqui transformados pela Sua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Pode sentar-se, amém? Ezequiel foi um dos profetas que profetizou a escravidão do povo de Deus. Um dos profetas do Velho Testamento. O texto diz que Ezequiel teve uma visão. O texto começa dizendo que Deus mostra a Ezequiel. Nós precisamos ter visões a respeito das coisas de Deus. Deus quer nos mostrar algo. O mundo
espiritual, para que a gente possa alcançar aquilo que Deus deseja para cada um de nós, nós precisamos não apenas ter uma visão natural, uma visão normal, uma visão que todas as pessoas têm, mas nós precisamos ter uma visão das coisas de Deus, e para isso nós precisamos aprender a ter comunhão com Ele, porque na verdade Deus quer sempre, não de vez em quando, mas Deus quer sempre nos levar além do que nós somos. Nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. Deus quer levar você além do que você é. Se você é alguém usado por Deus, Deus quer te levar além. Deus quer te fazer mais. Mas é necessário que você tenha uma comunhão com Deus. É necessário que nós tenhamos uma comunhão com Deus, senão o tempo vai passar e coisas tão grandes que Deus deseja nos mostrar, nós não vamos ver, porque para que possamos ver as coisas de Deus, o que está escondido, o que está oculto, vai exigir de nós uma comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, nós vamos viver uma vida normal, vamos ir à igreja, vamos servir a Deus, mas para que nós possamos ver algo maior, nós precisamos andar com Deus. E o texto nos diz no verso 1, que lá está Ezequiel e saía do altar. Me chamou muita atenção porque a água que saía do altar. Isso nos mostra uma responsabilidade muito grande, porque todos nós, pastores, temos uma grande responsabilidade em estar no altar. E altar aqui, altar lá, era um altar, a visão era um altar. A gente não pode pegar esse texto e falar que o altar é o nosso coração, se nós vamos arranhar o texto. Mas era um altar, e todos nós temos a responsabilidade de estar neste altar com a nossa vida no altar. Você entendeu? É necessário estar nesse altar, mas com a vida no altar. E aí então, você precisa beber da água cristalina que vem desse altar. Há um rio cujas fontes vêm de Deus e está pronto a abençoar a sua vida. O texto diz que o anjo, leva Ezequiel e começa a medir. Ele mede 1000 côvados. Na verdade, o que o texto quer nos ensinar é que Deus está medindo o nosso crescimento. Eu não sei quanto tempo você tem de crente. Eu não sei quanto tempo você está na igreja. Mas uma coisa eu sei: Deus está querendo nos medir no sentido de nos proporcionar coisas maiores. Deus está nos medindo para que nós possamos crescer. Há pessoas que não crescem, há pessoas que não desenvolvem, há pessoas que continuam da mesma forma. Então, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar e sermos hoje mais do que nós já fomos ou do que nós somos, nós vamos precisar nos disponibilizar para sermos levados pelo Senhor aonde Ele quer. Houve aqui não uma resistência do profeta. O texto diz que o anjo, que o homem, pega naquela visão e leva ele estava disponível. E a pergunta que faço a todos nós, porque todos nós precisamos crescer. Por mais que você conheça a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Nós, os pastores, também precisamos crescer. Crescer em conhecimento, crescer na graça, crescer no conhecimento. Mas para que nós possamos crescer, nós precisamos aprender a nos disponibilizar.
Se disponibilizar significa estar sempre pronto. Se disponibilizar significa que a qualquer hora, a qualquer momento, Deus pode nos chamar para fazermos alguma coisa. O profeta não disse ao Senhor: espere um momento na visão, ele não interrompe a visão, ele não fecha os olhos. Não! Ele está disponível. Deus quer nos levar sempre, irmãos. Quando você vê uma pessoa que não cresce na igreja, não cresce nas coisas de Deus, não é que Deus não queira. Deus quer. Deus quer que todos nós cresçamos. Deus quer que todos nós venhamos a conhecê-lo muito mais. Mas para que Ele nos leve ao crescimento, nós precisamos aprender a nos disponibilizar. Nós vamos precisar aprender a nos entregar nas mãos do Senhor. E estar disponível não é dizer daqui a pouco eu vou estar, não. Estar disponível significa estar sempre pronto. É muito difícil estar sempre pronto? É. Mas se você for uma pessoa que conhece as coisas de Deus, muitas vezes Deus não avisa, Deus convoca. Muitas vezes Deus não avisa, Deus chama. Deus não avisou antes ao profeta: olha, você vai ter uma visão, para que ele pudesse se preparar para ter aquela visão. Nós precisamos aprender a nos preparar antes, para que aquilo que Deus estabeleceu para nós, para que aquilo que Deus nos tem chamado, que a gente não sabe. O escritor aos Coríntios, Paulo, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas grandes para você? Tem. Ora, se você sabe que Deus tem coisas maiores do que você tem recebido, você tem que começar hoje a se preparar para o amanhã de Deus. Se você sabe que Deus é um Deus de crescimento, se você sabe que Deus é um Deus que faz o seu povo avançar, se você sabe que Deus é um Deus que usa pessoas, e entre essas e dentre essas, você, no meio do coletivo, Deus trabalha na individualidade. Ora, se eu sei que Deus tem um crescimento para a minha vida, se eu sei que eu trabalho ao lado de um Deus que quer me levar além do que eu possa imaginar, porque muitas vezes nós citamos esse verso: Deus tem preparado muitas coisas para mim, e a gente não se prepara para isso, e a gente não coloca a nossa vida à disposição do Senhor. Nós precisamos aprender a saber, não apenas que Deus tem coisas grandes para aqueles servos que o amam, mas nós precisamos aprender a nos juntar mais, a estarmos mais em acesso com Ele, a buscar mais a sua presença. Você sabe aonde Deus quer te levar? Eu pergunto a você, você sabe? Eu não sei aonde Deus quer me levar. Você sabe aonde Deus quer te levar? O profeta Ezequiel também não sabia. Ele nem podia imaginar aonde Deus iria levá-lo. Mas nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar preparados para onde Deus quer nos fazer avançar, para onde Deus quer nos fazer ir. E eu quero destacar nessa manhã 4 estágios que para mim são eles fundamentais na vida do crente, são eles fundamentais na minha vida, são eles fundamentais na sua vida. O primeiro estágio, o texto diz no versículo 13, que o homem mede, pega um cordel, uma corda de medir, e ele mede 1000 côvados, e as águas chegam ao tornozelo. Isso significa, isso chama atenção, isso nos diz a respeito do crente raso. Há crentes que não crescem, há crentes que têm um Deus de progresso, mas eles não progridem. Há crentes que Deus que tem um Deus que deseja coisas maiores, que sonha coisas maiores para ele, mas ele não cresce. Por quê?
Porque ele deixa a água, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor, que vem desse altar e que chega até você para produzir em você um crescimento, para fazer na sua vida aquilo que você ainda não viu. Mas há crentes que, como por exemplo, você já foi à praia, todos nós já fomos, e quando chega lá na praia, você só molha o pé. Já fez isso? Praia grande, todo mundo tomando banho de praia, e você vai lá, e apenas vai lá e o quê? Você só molha o tornozelo. A água chega até aqui, e você está satisfeito. Não, já está bom, já está bem. Agora eu vou para a areia, e daqui eu vou embora. Ou seja, muitos de nós aceitamos ao Senhor Jesus, estamos satisfeitos. Estou satisfeito. Já aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele é o Senhor da minha vida e eu estou satisfeito. Ou seja, é aquela pessoa que entrou na água e a água chegou até o tornozelo e ela está feliz da vida. Ela está bem. Vai à igreja uma vez por semana, quando na verdade poderia estar indo mais vezes, mas eu estou bem. Eu estou bem, estou indo uma vez por semana, eu estou pegando um pouquinho da água, tocando na água e indo embora. Este crente diz assim: eu só quero um cantinho no céu. Eu não sei se você já ouviu alguém falar assim: pastor, não quero muita coisa, eu só quero um cantinho no céu. Só que nós esquecemos, irmãos, que aqui na terra, Deus usa homens, Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas, e dentre essas pessoas, eu e você. Não apenas os pastores, mas eu e você. Mas às vezes você se apresenta como um crente raso, só põe o pezinho na água e volta, molhou o pé e volta. Ou seja, Deus quer um progresso, Deus quer que você avance, Deus quer que você vá além, Deus tem mais coisas do que você pode imaginar. Deus tem para nós, irmãos, riquezas espirituais que nós nem podemos imaginar. Deus tem coisas grandes para mim, Deus tem coisas grandes para você, Deus tem coisas grandes para nós, mas nós estamos nos contentando apenas com o pé na água, apenas com o tornozelo. Ah não, já me molhei, já aceitei Jesus como meu Salvador, a salvação está garantida, eu vou para o céu e tudo bem. Só que Deus não salvou você só para isso. Você me entende? Deus não salvou você só para sentar no banco e assistir as mensagens e cantar louvores. Deus tem coisas grandes que você não viu, que os seus olhos não viram, mas Ele tem coisas maravilhosas para nós. Só que depende da sua disponibilidade. O problema é que nós travamos. O problema é que nós não queremos avançar, nós temos dificuldade de avançar, porque nós estamos satisfeitos. Pastor, eu andava no império das trevas, agora estou no reino do Filho do seu amor, já estou salvo, está bom demais. Não, para Deus não está. Por que não está? Porque Deus é um Deus de progresso. Deus é um Deus que quer fazer na sua vida mais do que você pode imaginar. O segundo estágio que nós precisamos entender é que as águas davam pelos lombos. Águas dando pelos lombos significa que há crentes, muitas vezes, várias vezes, que deveriam avançar. Águas que davam pelos joelhos, água que davam pelos lombos. Há crentes que são limitados. A limitação muitas vezes é nossa. Nós nos batizamos, nós estamos na oração, fazendo parte da oração, e ponto final. A água chegou até o joelho, vai chegar até os lombos. Tá bom, pastor. Eu nem merecia isso, irmãos. Se falarmos de merecimento, ninguém merece nada, nem eu mereço estar onde eu estou. Nós não estamos falando de merecimento, nós estamos falando de um Deus poderoso que quer nos abençoar sem que nós venhamos a merecer.
Nós estamos falando de um Deus que é ilimitado quando nós limitamos, quando nós não queremos avançar. O profeta anda, a água dá pelos tornozelos, depois a água dá pelos joelhos, e ele poderia ele está limitado, mas ele não. Ele está disponível para ir aonde aquele anjo quer levá-lo. Eu não sei o quanto Deus já mediu em você, e medir no sentido de crescimento, mas Deus quer nos fazer crescer para que o seu nome seja exaltado, engrandecido e glorificado. Se o seu nome não for engrandecido, não tem problema nenhum, porque nós nada somos sem Ele, tudo vem dEle, e Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Mas é através de você que Ele quer fazer que o nome dEle seja glorificado. É através do nome dEle que Ele quer fazer que pessoas sejam alcançadas. Mas nós nos limitamos. Nós estamos muito limitados. Quando não estamos no raso, nós estamos nos limitando, podendo ir além, podendo ir mais. E aí a gente diz: não, mas o Deus que eu sirvo, pastor, é um Deus de coisas grandes, é um Deus de coisas extraordinárias, é um Deus que faz o seu povo crescer. E até onde tem sido o seu crescimento? Até onde você tem crescido? Até onde você tem desenvolvido? O terceiro estágio que esse texto nos mostra são as águas que davam pelos lombos. Ou seja, são crentes que têm medo de se arriscar. Ah, pastor, eu sei que Deus tem dons para o seu povo, mas eu acho que não é para mim, não. Eu acho que os dons não são para mim. Há pessoas que têm medo de buscar o Espírito Santo. Não, pastor, sei lá, eu vou começar a falar uma língua estranha, né? João Ferreira de Almeida disse que é uma língua estranha. É estranha porque a gente não conhece, mas ela é bem conhecida no céu, porque vem de Deus. Sabe, quando o rio passa, ele começa a nos fazer crescer. Se você acredita que desse altar há um rio que chega até você com águas cristalinas e não águas barrentas, isso significa que você precisa andar, que você precisa crescer, porque a água que eu falo não é a água que você bebe, a água que eu falo é essa água aqui, ó, a água que lava, a água que limpa, a água que purifica, a água que dá vida. É esta água. Nós somos limpos por esta água aqui. É esta palavra. Quando o profeta começou a andar, ele estava, na verdade, Deus estava querendo mostrar a ele e mostrar a nós que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, mas nós precisamos andar por essa água, nós precisamos estar andando na palavra de Deus, para que se cumpra em nós aquilo que Deus já estabeleceu. Mas nós temos medo de buscar a Deus, medo de ser usado por Deus. Irmãos, nós não podemos ter medo. Nós precisamos aprender a nos entregar a Deus. Porque se existe uma mão que não fraqueja, se existe uma mão que não falha, são as mãos de Deus. Suas mãos falham, as minhas também falham, mas as mãos de Deus jamais falham. Aquele homem foi andando, e à medida que ele foi andando, ele foi crescendo. Sabe o que significa isso? Que quando você ouve a Deus na sua poderosa palavra, quando você dá crédito à palavra de Deus, você cresce, você progride, você desenvolve. Há pessoas da igreja que você olha assim e diz: caramba, fulano chegou ontem, olha como ele já cresceu, fulano está aqui há 20, 30 anos e ainda não cresceu. Por quê? Por que escolheu andar no raso? Por que escolheu ser limitado, deixar que a água venha apenas até o joelho? Tá bom, daqui para lá não. Há crentes que têm medo de se arriscar. Não, pastor, a água já veio até os lombos, já está bom demais. A água já tocou aonde deveria tocar, está bom demais. Não está bom não, irmãos. Se nós dizemos que Deus é uma fonte inesgotável, o que Deus tem para nós é mais.
O que Deus tem para você é mais. Ah, pastor, mas quem sou eu? Você é alguém que Deus escolheu e ponto final. A gente está repleto de homens que pensam igual a gente. Gideão disse, ele olhou para ele, e Deus chega para ele e diz assim, que ele era um homem valente. Gideão olha para ele e diz, eu valente? Deus deve ter se enganado. Deus deve ter se enganado. Irmãos, nós podemos nos enganar, mas Deus não se engana. Nós podemos errar, mas Deus não erra. Talvez se você olhar para a sua vida, você reconheça que alguém é maior do que você, que alguém tem mais conhecimento do que você. Não importa, o que importa é que Deus escolhe do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, para a glória do nome dEle. Você entende isso? Quando Moisés foi chamado, Moisés chegou e disse, Senhor, eu sou pesado de língua, estava com medo de arriscar. Quantos de nós temos medo de arriscar, irmãos? A água chegou até o lombo, então está bom, está ótimo, aonde eu cheguei está bom demais. Só que Deus pode ter para você o que você nem ainda sonhou. Só que Deus pode ter planos. É lógico que Deus tem variações de planos, mas Deus pode ter planos para você. E vai depender de quê, pastor? Para que esse plano se cumpra? A sua disponibilidade. Quem não lembra de Jeremias, Deus chega e chama um cara. Jeremias, é você o homem que vai plantar, que vai derrubar. Jeremias diz, Senhor, eu não passo de uma criança. Veja se essas palavras desses homens, profetas, não são as mesmas nossas. Como se Deus não soubesse o que está fazendo. Porque nós temos medo. Nós temos medo de como vai ser, como vai funcionar. Ah, para mim não, tem gente mais capacitada do que eu, tem gente mais importante do que eu. Pode até ter, mas Deus escolheu a você, Ele sabe por que te escolheu. Ele sabe por que tem esse critério. Nós precisamos aprender a crescer, a avançar. E o anjo leva, mede mais 1000. E o anjo leva ele para as águas. Águas que não se podia passar, águas que era necessário nadar. Sabe, nós temos muitas riquezas de Deus, mas nós desfrutamos de pouca. Nós desfrutamos pouco das riquezas do Senhor. Essa quarta visão faz que o profeta agora mergulhe nas águas. Sabe o que significa isso? Significa que não basta apenas ter conhecimento das águas, mas nós precisamos andar nas águas, nós precisamos andar nas águas do Espírito Santo. Andar nas águas do Espírito Santo. Nós precisamos fazer da nossa vida uma vida disponível para andarmos nesse rio, no rio do Espírito Santo, no rio de Deus, para que nós possamos crescer. Ah, pastor, Deus tem coisas grandes para mim? Tem. Mas você precisa se disponibilizar. Você precisa se mergulhar. Você não pode ter medo. Quando a pessoa chega na praia e tem medo de mergulhar. Não, eu tenho medo. Tenho medo de morrer afogado. Eu tenho medo, eu não sei nadar. Sabe, aqui no Rio do Espírito Santo, quanto mais você se dá para Deus, mais Ele vai usar você. Quanto mais você se entrega para Deus, mais Deus te dá. Quanto mais talento você multiplica para Deus, Deus te dá mais talento. E aí você começa o quê? A crescer, você começa a progredir. O que Deus quer é que a gente progrida. O que Deus quer é que a gente cresça. Sabe aqueles sonhos normais nossos de crescer na vida secular, de ir à frente? Ok, sem problema algum. Mas sonhe também no sentido de crescer de forma espiritual. Sonhe também no sentido de crescer de forma que você seja um instrumento usado nas mãos de Deus. E eu quero destacar 2 características dessa água, que é o rio que passa. Primeira característica, a água é símbolo da palavra de Deus. Ora, se desse altar sai água, e água pura, água clara, água cristalina, e água é a palavra, isso significa
que a primeira característica do rio, quando ele passa, é purificar. O rio tem um poder enorme de purificação. Quando nós pregamos a palavra de Deus não é para que você seja informado, mas a palavra de Deus é para que você seja transformado. Quando a água sai do altar e chega até você, essa água, que é a palavra, tem o sentido de purificar a sua vida, tem o sentido de fazer que você seja lavado, e nós somos lavados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos lava, é a palavra de Deus que nos purifica. Agora, Deus purifica pecado? Não. Os nossos pecados não serão purificados. Olha o que diz o verso 11, eu quero que você vá comigo para que você entenda. Verso 11 diz assim: mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para sal. Sabe o que é um pântano? Você já foi num pântano? As águas lá estão o quê? Paradas. Lá não há água corrente. O rio, quando passa, tem o sentido de transformar. Quando você ouve a palavra de Deus, quando alguém prega a respeito da palavra de Deus e você ouve, o objetivo de Deus é que quando esta palavra, como um rio, passa por você, ele vem a purificar, ele vem a lavar a sua vida, para que você possa estar com as suas vestes limpas diante de Deus. É isso que faz. Porque aonde há pântanos, não há fluxo de águas. São águas paradas. São águas que não transformam, que não mudam. É a mesma água. Mas a palavra de Deus é a água que transforma a minha e também transforma a sua vida. Essa água, esse rio, na visão do profeta, ele conseguia chegar até o Mar Morto. O Mar Morto era, na verdade, um mar sem vida. Um lugar sem vida. O Mar Morto era um mar que só tinha sal, cerca de 10 vezes mais sal do que qualquer outro oceano. O Mar Morto não tinha vida. Se as águas chegarem a você apenas no raso, no tornozelo, ela não vai purificar você. Se ela chegar só até aqui, não vai purificar você. Mas quando a água de Deus, quando o rio de Deus vem sobre a sua vida, é para purificar você totalmente. Mas para isso, você tem que estar disponível e mergulhar nas coisas de Deus, e mergulhar no rio de Deus. Está disponível a Ele. O Mar Morto, ele é um lugar onde as coisas estão mortas. E quantas coisas? Quantas coisas estão mortas dentro de nós? Eu vou exemplificar algumas coisas bem práticas. Quantas coisas já morreram dentro de você? Porque muitas vezes, em razão das coisas não funcionarem, das coisas não darem certo, e de termos Deus, e as coisas não acontecerem do jeito que nós gostaríamos que acontecesse, porque mesmo tendo Deus, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Da mesma forma. Ah, pastor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Maravilha, a vontade dele. Mas nem tudo que é bom, perfeito e agradável para Deus, aos meus olhos, é bom, perfeito e agradável. Quantos sonhos foram apagados da sua vida? Sonho dos dons. Hoje as pessoas não sonham com dons. Um certo pregador falou assim, fez a seguinte citação interessante, ele diz, olha, Pedro e João, quando foram diante daquele homem na Porta Formosa, disse assim, não tenho prata nem ouro, não é isso? Mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje nós temos prata e ouro, mas não dizemos a ninguém, levanta e anda.
Sabe por quê? Nós estamos mergulhando pouco, irmãos. Nós temos um Deus que cura, mas pouco utilizamos esse ministério de cura na nossa vida. Quando você está doente e não tem nenhum pastor ao seu lado, impõe as mãos sobre você e diga: Senhor, pelas tuas pisaduras eu já fui sarado, e creia nisso. Nós estamos usando pouco os dons. Talvez o seu sonho do casamento: pastor, meu casamento acabou. Meu casamento acabou, pastor. Eu não tenho mais sonhos com o meu casamento. Sabe, o seu casamento se tornou um mar morto. Você vai levando, vai empurrando, vai levando de qualquer forma. Por quê? Porque o rio de Deus ainda não entrou aí. Porque quando o rio de Deus entra, ele começa a separar o que é do pântano, o que não serve. É o rio de Deus, quando começa a invadir a nossa vida, ele começa a nos purificar. Ele começa a nos purificar. Talvez você tenha perdido a esperança. Pastor, não tenho mais esperança. A minha esperança acabou. Mas acabou por quê? Se você tem um Deus que faz grandes coisas. Acabou por quê? Se você tem um Deus que faz coisas extraordinárias. Talvez a sua esperança do ministério tenha acabado. Pastor, não tem mais jeito, estou ficando velho. Não tem mais jeito para mim. Quem disse para você que acabou segundo a sua visão. Mas não acabou segundo a visão de Deus. Sabe, nós temos um Deus e nós somos às vezes tão negativos. Então a primeira característica do rio, esse rio que vem sobre nós, que opera em nós, que trabalha em nós, é nos purificar. Quando você ouvir a mensagem que vem daqui, desse altar, lembre-se, esse altar é da onde jorra a água que me lava, que me purifica, que me limpa, que me faz do jeito que Deus deseja que eu seja. A segunda característica dessa água do rio é que ela atrai vida. Ela chama vidas. Eu pergunto a você, você tem pescado alguma coisa? Nós somos pescadores de Cristo. Amém? Como está a sua rede? Como está a sua rede? Pronta? Ou você já lavou? O texto da pesca maravilhosa diz que os discípulos tinham lavado a rede. Eles perceberam que não conseguiram pescar, gastaram a noite toda, não conseguiram pescar, e eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Como está a sua rede? Já está pronta? Já está pronta a sua rede? Preste atenção, você não pode jogar uma rede em lugares rasos. Para que você jogue uma rede, você precisa ir fundo. Você precisa avançar. Quando o profeta andou, ali não se podia jogar uma rede, porque a água dava pelos joelhos, a água dava pelos lombos. Não, eu tenho que ir o quê? Mais fundo. Duas coisas que Deus quer que você faça. Primeira coisa que Deus quer que você faça é que você seja um pescador. O que é isso, pastor? Deus quer que você seja um evangelista dele. O grande problema é que a gente pensa que evangelista é aquele que tem um nome, é um dos 5 dons ministeriais, não foi chamado apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Não. Deus quer que você seja. Deus quer que cada um de nós, quando Ele disse assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Esta não era uma incumbência apenas dos discípulos, mas nossa também. Deus nos chamou, esse rio, Ele quer lavar e purificar pessoas, como lavou e purificou a sua vida. Esse rio quer limpar pessoas, como limpou você. Você lembra quem você era? Ah, pastor, não sou tão bom assim, mas você melhorou bastante. E Deus tem feito você o quê? A cada dia, crescer mais. Segunda característica que nós precisamos compreender é que nós precisamos estender a rede. O que significa isso, pastor? Falar da palavra de salvação. Você já viu, nada contra as outras religiões,
Mas tem uma religião que a pessoa na rua você já identifica quem é ela. Só na sua roupa. Ela anda toda de branco. E quando você vê, você já sabe. Fulano faz parte dessa religião. Fulano faz parte desse movimento. Nós precisamos aprender a lançar a rede, a lançar a palavra da salvação, irmãos. A palavra da salvação está nas nossas mãos. Nós somos a única agência de Deus aqui na terra. A gente não precisa ganhar multidão, se a gente ganhar está ótimo. Jesus foi um evangelista que evangelizou para uma pessoa só, o evangelho pessoal, o evangelismo pessoal. A samaritana está lá, e Jesus então começa a fazer o quê? A evangelizar ela. E aquela mulher então é alcançada. Quando fala de evangelismo, a gente pensa, tem que fazer evangelismo igual muitos anos atrás, multidões de pessoas. Não, você é alguém que Deus quer que você seja um pescador, não de peixe, mas de almas. Nós somos a única agência do Senhor nessa terra. Duas coisas que Ele quer dar à igreja. Primeira coisa, Ele quer dar, o texto diz, que o Ezequiel teve a visão que ele viu peixes, almas. Deus quer nos usar para ganhar almas, a tal ponto de não ter mais lugar aqui dentro, da gente ter que fazer alguma coisa, porque não tem mais lugar, não tem mais espaço. Mas nós precisamos jogar a rede, para que essa rede venha salvar pessoas. E olha, o texto diz que havia uma multidão, várias espécies de peixes naquele lugar. O rio que sai do altar, o rio que vem do altar, que chega até nós, ele tem um objetivo, que nós venhamos a dar fruto. E eu quero que você vá comigo ao verso 12. Diz assim: junto ao rio, não é à beira do rio, não é ao lado do rio, mas junto ao rio, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem da onde? Do santuário. E o seu fruto servirá de quê? De alimento, e a sua folha de remédio. O rio de Deus, quando passa na nossa vida, Ele quer que nós venhamos a dar fruto. A gente precisa dar fruto. E fruto novo. Fruto novo. Lá em casa tem um pé de uma fruta, e todos os dias quando eu levanto eu olho para ele. É porque eu não gosto do fruto que dá lá. Mas o fruto é lindo, tem gente que gosta. Ele serve de alimento. Sabe, nós precisamos aprender a dar fruto. Quando o rio passa na vida da gente, irmãos, nós somos transformados pela palavra de Deus. E quando nós somos transformados, nós começamos a dar fruto. Que tipo de fruto nós estamos dando? Sabe por quê? Porque a árvore, o salmista diz no Salmo 1, verso de 1 a 3, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas. Para que você dê fruto, você precisa estar plantada junto o quê? A corrente das águas, que no seu tempo dá o seu fruto. A gente pode fazer um link com o verso 12 aqui, que fala que a folha não fenecerá, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murchem. E tudo quanto ele faz, o verso 3 diz, que será bem sucedido. Nós precisamos aprender a dar fruto, e para dar fruto a gente precisa dizer, eu sou árvore tal. Não, você precisa dar fruto, nós precisamos dar fruto, porque aonde a água do rio passou,
A água do rio separou o que não era purificado do que era purificado. Quando a água entra, quando a palavra de Deus entra na nossa vida, ela transforma. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, ela não nos deixa do mesmo jeito. Se ficar do mesmo jeito, é porque ela não entrou. Mas quando ela entra na nossa vida, ela faz uma mudança, ela faz uma transformação, ela faz uma separação. Quando você entra aqui na nova vida, você não recebe uma lista de coisas que você não pode fazer. Olha, você agora é membro dessa igreja, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não recebe uma lista. Mas quando você entra nesse lugar, o Espírito Santo entra na sua vida, a palavra lava você, e aí você sabe, isso eu não posso fazer, não porque a igreja disse, isso eu não posso fazer, porque agora eu sou templo do Espírito Santo, lavado pelo sangue de Jesus. Quem diz o que você não pode fazer, não somos nós. Quem diz o que você não pode fazer, é a palavra de Deus. É ela que lava você, é ela que purifica você. E aí você vai entender, é isso aqui, eu não posso fazer, porque não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, eu não vou fazer mais. Por quê? Porque o rio passou e começou a mudar, e começou a transformar, e começou a agir, e começou a operar na sua vida. Quando o rio passa em nós, irmãos, algo novo precisa acontecer. Nós precisamos ser transformados, mas nós precisamos estar disponíveis a entrar no rio. Nós precisamos estar disponíveis para que essas águas que saem do altar não apenas nos purifiquem, mas essas mesmas águas que saem do altar e que nos purifica, essas mesmas águas nos fazem dar frutos dignos de alguém que se arrepende. Eu disse na quinta-feira e vou repetir, o mais importante não é recitar o fruto do Espírito. O mais importante é a gente aplicar na hora necessária. Quando o motorista fecha você, qual o fruto que você usa? Pastor, nem lembro nessa hora que tem fruto. Pois é. Quando o cara corta você, quando ele faz aquela barbeiragem, quando ele quer passar você, quando ele quer passar, qual o fruto que você usa? Quando o negócio está incendiando lá na sua casa, está pegando fogo, qual o fruto que você usa? Pastor, nem lembro de fruto. Pois é. São nessas horas que nós precisamos nos lembrar que nós estamos plantados junto à corrente das águas e que também é desse altar que sai água cristalina para purificar a nossa vida, para nós mostrarmos que nós somos diferentes, não porque nós somos melhores, mas porque a palavra de Deus nos lava, é porque a palavra de Deus nos dá crescimento. Nós temos que levar o fruto na cabeça, na mente. Quando alguém quer aborrecer você, qual o fruto? Quando o negócio começa a esquentar e leva você para a briga, qual o fruto que você usa? Pastor, pastor. São nessas horas que nós precisamos lembrar que o Senhor tem nos levado a crescer. E crescimento depende, repito, de disponibilidade. Senhor, eu quero crescer. Eu não quero crescer para ninguém ver, não, porque ninguém pode me salvar. Uma turma de gente, não, eu quero crescer porque fulano... O homem vê que você cresceu, é bom, é importante, mas não é o melhor. O bom é quando Deus olha para você e diz assim, esse meu filho está crescendo na graça e no conhecimento. É isso que é mais importante, porque o homem não pode te dar salvação, o homem não pode te dar vida eterna, o homem não pode te ver como Deus te vê, mas Deus... Ele é um Deus maravilhoso que quer fazer que você dê fruto digno de arrependimento. Mas agora eu não fumo, mas agora eu não bebo, tá bom, mas você tem que dar fruto. Tá bom, você não faz mais um montão de coisa, amém, glória a Deus por isso. Mas você precisa aplicar o fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Maravilha, decorar coisa boa. Maravilha.
Mas a gente precisa, nós precisamos nos lembrar que desse rio saem muitas águas cristalinas. É desse santuário aqui que Deus tem usado para abençoar a sua vida. E você tem que deixar o rio passar aí. Você tem que deixar, você não precisa apenas andar. Não, pastor, estou salvo. Não, eu quero mais. Você já viu aquela pessoa que quer mais? Não, pastor, eu quero mais de Deus. Eu quero ter fome de Deus. Nós precisamos ter fome de Deus, irmãos. E quando o rio passa pela nossa vida, nós começamos a querer muito mais a Deus do que nós temos, porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus tem mais para você, Deus tem mais para nós, Deus tem mais para a nossa vida. Amém? Eu não sei que fruto você tem dado ou que fruto você deveria ter dado, mas o texto diz aqui do verso 12, é que a gente não dá apenas fruto, dá novo fruto. Dá novo fruto, coisa que só Deus pode nos fazer produzir. Novos frutos, para que as pessoas possam nos olhar e falar verdadeiramente Deus é na vida daquela pessoa. Aí a pessoa diz assim, aonde é a sua igreja? Uma irmã me procurou certa feita e falou assim, eu quero ir lá na sua igreja. Na igreja? Por quê? Não, porque tem uma irmã lá da igreja de vocês, aquela mulher é crente. Ela está pensando que é igreja, mas o problema não é a igreja, é a água que sai do altar e chega até a vida, é a palavra que lava a pessoa, e sem palavras, as pessoas olham e dizem assim, fulano é diferente, fulano não é mais um crente, mas fulano é cheio da presença do Espírito Santo. Quando nós somos assim, irmãos, as pessoas nos olham diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo brilha na nossa vida. Lembre-se, todas as vezes que você entrar aqui, logo mais você deve voltar. Lembre-se que desse santuário, desse lugar, desse altar aqui, sai fogo. Eu já preguei aqui sobre Elias, né? Sai fogo, mas também sai água que purifica. Sai água que lava. E que aí você precisa abraçar e dizer, o que está dentro de mim que não agrada a Deus? Senhor, passa o teu rio, lava-me, purifica-me para a glória do teu nome. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Queria que os músicos estivessem aqui, cantar uma música bem nova. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Uma música inédita, mas eu queria que a gente cantasse nessa manhã, mesmo sentado, com os olhos fechados, com a cabeça baixa. Eu queria que você meditasse em duas coisas. A primeira é a seguinte: você tem o desejo de deixar que Deus faça você crescer. E crescer para Deus, irmãos, não é ser o maior entre os irmãos. Pelo contrário, crescer para Deus é ser o menor entre os irmãos. Crescer para Deus não significa que as pessoas venham lavar os nossos pés. Crescer para Deus é lavar os pés dos outros. Crescer para Deus é ter um coração contrito, coração humilde. Isso é crescer. Durante esse tempo que você serve a Deus, as águas chegaram até onde? Os tornozelos. Pastor, estou satisfeito com a salvação. Nos joelhos, nos lombos. Ou quando você vem para cá, você diz, eu quero nadar na presença do Senhor. Eu quero sentir o fluir do Espírito Santo na minha vida. Eu quero abrir o meu coração e deixar o rio de Deus fluir. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Deixa o Espírito Santo, deixa esse rio invadir a sua vida, para que você possa crescer nessa manhã.
porque aonde esse rio passa, ele purifica. Talvez você diga: pastor, mas eu estou cheio de pecados ocultos. O rio purifica pecados ocultos também. É só você falar com o Senhor. É só você dizer a Ele: Senhor, que as tuas águas venham me inundar, que o teu rio venha me inundar nessa manhã. Oh, Jesus, esse rio que purifica, quando ele entra na nossa vida, irmão, esse é o rio de Deus, esse é o rio do Senhor. Quando ele entra na sua vida, ele não apenas purifica, mas ele dá crescimento, ele dá progresso, ele faz você avançar, ele faz você ser mais do que você, na sua capacidade, possa imaginar. Quando esse rio entra, ele faz que aquilo que não agrada a Deus seja separado, seja jogado de lado, seja esquecido. Quando o rio de Deus entra na nossa vida, irmãos, nós começamos a dar fruto. Fale com Deus aí mesmo sentado, porque o mais importante não é a posição, o mais importante é como está o nosso coração. Fale para Deus agora, converse com Ele agora, diga: Senhor, eu quero andar mais, leva-me às águas profundas, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Eu quero que flua, porque o rio sempre nos remete à alegria do Espírito Santo. O rio é um lugar que nos lava, mas que nos dá alegria, a alegria do Espírito Santo. Ah, meu irmão, está passando o rio do Senhor aqui nessa manhã. Você não está vendo nenhum rio, mas é a palavra de Deus que está chegando até você para mudar a sua vida, para transformar, para tirar os charcos, para tirar os pântanos. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Diga a Ele: Senhor, eu estou disponível. Estou disponível, Senhor. Eu quero andar no seu rio. Quero beber da sua água. Vamos cantar essa música, mesmo sentado? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, Águas que correm do trono para purificar você. Águas que curam, que limpam, Por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. tudo vai transformar, Pois leva a vida do próprio. Você pode ficar de pé agora. Você pode se levantar. Levante e erga as suas mãos e diga assim: quero beber. Oh, aleluia. Quero beber Diga isso a Ele. do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Lava lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. mais uma vez no início. Existe um rio. Existe um rio,
grande amor. que flui do teu grande amor. Águas que correm, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus. esse rio está. Este rio Aonde? está? Aonde está o rio? Neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber, Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. você quer beber dessa água? Você quer beber? Então começa a glorificar a Deus aí onde você está. Abra a sua boca agora e diga: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais da Tua presença. Eu sei que Tu tens mais para a minha vida. Eu sei que Tu és um Deus bondoso. Eu quero beber da Tua fonte, Senhor. Eu quero beber da água que sai do altar, porque esta água é pura, essa água é sem mistura, esta água é cristalina, esta água vem do céu, esta água vem do trono de Deus. Oh Jesus, que nós saímos daqui nessa manhã lavados, purificados pela Tua palavra. Há muitas impurezas em nós, mas que o rio do Senhor nessa manhã venha tirar as impurezas. Há muito lixo, Pai, mas que o rio do Senhor hoje nos limpe, nos leve, porque nós queremos beber do Teu rio, nós queremos nadar, ó Pai, nós queremos ser, ó Pai, embriagados pela presença do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios da Tua graça, nós queremos ser cheios da Tua presença. E é esse lugar, ó Pai, onde o Senhor se manifesta para nos lavar, para nos purificar. É nesse lugar que o Senhor nos faz como uma árvore plantada, para que nós possamos dar fruto, para que os nossos irmãos possam nos ver e perceber que verdadeiramente nós damos frutos para a glória do Teu nome. Abençoa cada vida aqui nessa manhã, Pai. Talvez temos pessoas aqui que na verdade se tornaram mar morto, sem sonhos, sem esperança, sem projeto, sem entusiasmo, sem motivação. Mas Senhor, aonde o Teu rio passa, todas essas coisas são tiradas, todas as coisas são lançadas por terra. Que nessa manhã, Pai, os meus irmãos possam ter sonhos,
os meus irmãos possam ter esperança, os meus irmãos possam crer no teu poder, os meus irmãos possam ter a certeza de que sai água desse rio para alimentar a sua sede espiritual. Pai, que os sonhos voltem, que os frutos venham a nascer de novo. Pai, que os frutos nasçam, novos frutos, Pai, na vida de cada um de nós, que a nossa vida espiritual não seja ela uma mesmice, mas que nós possamos dar novos frutos, para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa esta igreja, Tu conheces cada vida e cada coração, Pai, que eles sejam purificados nesta manhã, que eles sejam lavados, que nós sejamos lavados, e possamos dar fruto, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que o povo do Senhor diga amém. Dê um abraço à pessoa que está ao seu lado, diz: o rio de Deus está aqui, nessa igreja, amém? Pode sentar-se, tome o seu lugar, por favor. Amém. Bom dia, irmãos. Quero aproveitar esse momento e agradecer os amigos que participaram desse culto na internet, desejar que Deus os abençoe, que o Senhor os conceda um dia de paz, de bênção e de vitória.